Hello, bruxas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Karina e no vídeo de hoje a gente vai aprender um pouco sobre o Mago, o arcano número 1 do tarot. Vamos lá? Então começaremos explicando a carta, né? Temos aqui a famosa mesa do Mago, tem a taça, o pentáculo, tem a espada, o bastão, aí aqui tem essas flores aqui embaixo, aqui em cima também. Ele segura um bastão aqui e essa outra mão dele aqui tá apontada para baixo. E temos o símbolo do infinito aqui em cima. E as vestes dele são caídas e ele amarra aqui com um tipo de corda. Ficando os elementos agora. Começamos pelo não tão óbvio. Essas flores aqui, essas rosas aqui, esse lírio. Essas rosas, gente, ela vem falando muito da primavera, que é a estação que vem ali depois do inverno. Essas flores, elas estão desabrochando. É esse sentido que dá para o mago, sabe? Como se ele estivesse desabrochando também na sua prática, como se ele estivesse iniciando ali, sabe? É algo que vai dar bons resultados, entende? Pode dar bons resultados, né? Esse bastão aqui na mão dele, indicativo que ele tá ligado céu e terra, porque vocês veem que ele tá com esse bastão para cima e esse dedo para baixo, é como se ele tivesse ali um certo contato com o divino, trouxesse para a terra, entende? O próprio nome, que já pulando de um para cá, o próprio nome do mago tem essa conotação, porque o que é o mago? O mago é o feiticeiro, o mago é aquele que é capaz de usar a energia à sua volta e transmutar ela a seu favor. A famosa mesa do mago aqui. É uma mesinha basiquinha. Em cima dela tem alguns elementos. Temos aqui o pentáculo representando o elemento terra, a copa representando o elemento água, a espada representando o elemento ar e o bastão representando o elemento fogo. Esse bastão aqui é quase a mesma coisa, só que é como se ele tivesse mais uma conotação do elemento fogo, não na criatividade, na ação, na impulsividade, mas sim no fogo nos conectar com o divino. Entende? Esse símbolo do infinito aqui reforça a conexão dele com o divino, com o universo, com o saber maior, com a sabedoria. Não sei se na carta de vocês tem, mas se vocês repararem aqui, ó, também tem uns símbolozinhos dos elementos. Um pássaro, uma espécie de animal e umas montanhas, reforçando aqui os elementos do mago. Certo, explicando agora o significado da carta do mago em jogos de tarô. O mago, ele vem representando aquela situação que vem pedindo pra gente dar o primeiro passo, pra gente iniciar, pra gente usar o que a gente tem à nossa volta a nosso favor, que a gente usar o que tem para criar ou iniciar a criação de algo que a gente quer. Agora, falando do mago como uma situação na vida. O mago fala muito de descobertas, caminhos desconhecidos, de dar o primeiro passo rumo ao que a gente deseja. Ele vem falando de usar a criatividade também, de usar o saber aqui maior, entendeu? Da conexão também com o plano superior ali. Vem falando de desabrochar, de iniciar mesmo sem medo de errar, de dar o primeiro passo, desse impulso para começar, entende? Na questão, no lado negativo do mago, vem falando muito de ilusão, de o mago ser aquele ilusionista que engana as pessoas, que trapaceia, que é desonesto e vai fazer o que tiver ao seu alcance, mas passando por cima de quem que tiver que passar. Vai fazer pro seu bem sem olhar a quem. Entende? Ele tem esse lado obscuro aí. Agora, trazendo o mago como um arquétipo. Hoje a gente vai falar do Dave Stutler. Vocês já assistiram o filme Aprendiz de Feiticeiro? Sim, clichê e velho, eu sei.
mas eu gosto. Lá tem o Dave e ele tem toda uma história lá, gente. Quem tiver interesse em assistir, o filme é bom. O Dave, ele é um mago ali. Ele tá sendo iniciado por outro feiticeiro e ele aprende a usar as ferramentas que ele tem, que no caso é aquele livro dessa grossura, deste tamanho, e ele aprende a usar a seu favor ali. Há um momento do filme que ele usa ali de uma forma meio controversa, não, uma forma meio desonesta para com a magia. Ele faz um feitiço e perde o controle e acaba resultando numa má situação para ele. Então, esse também é um mago ali, um jeito de ver o mago no negativo. Você usa o que você tem a seu favor, mas com irresponsabilidade, e aquilo ali acaba perdendo o controle. Entende? Então, nessa parte do filme, o mestre dele, o Baltazar, consegue ajudar ele, né, a resolver o pepino ali em que ele se meteu, e acaba tudo bem. Mas, enfim, o Dave é um mago ali que tá dando o primeiro passo. Jovem, ele tá aprendendo a usar ali os poderes que ele tem, né? As habilidades que ele tem, tá aprendendo a se descobrir também. O mago fala disso também, né, gente? Querendo ou não, porque toda caminhada que a gente vai fazer, a gente se descobre um pouco na jornada, né? Toda caminhada que a gente faz, todo novo início que a gente dá, a gente acaba descobrindo um pouco mais da gente. Então, essa parte do filme traz bastante do mago. Eu acho assim que quem quisesse, né, se aprofundar, é uma ótima indicação para você assistir e pegando ali referências, sabe? Outra coisa que eu queria trazer também é que o Dave, no início do filme, ele é puramente o louco, né? Quando ele é criança e ele sai correndo, que nem um louco, que nem um doido sem noção, pela rua atrás do papelzinho e vai parar naquele lugar super suspeito e entra lá na loja e aí acontece aquilo tudo. E depois, né, depois de um tempo, depois de uns anos, ele é o mago, dando ali seus primeiros passos na feitiçaria, na vida, né, aprendendo ali a ser quem ele veio ser. Fala muito também da gente ter coragem, né? Porque por mais que nós, seres humanos, tenhamos que fazer isso um dia, dar o primeiro passo, e depois o passo seguinte, e depois o outro, em direção que a gente quer, não é fácil. Um dia é diferente do outro, um dia é mais difícil do que o outro. E muitas vezes a gente tá sozinho nessa jornada, né? Eu dei o exemplo do Dave. Ele ficou sozinho por um tempo, mas depois ele teve um mestre, né? Mas nem todos nós temos a sorte do Davis, de ter alguém ali para ensinar e temos que caminhar sozinho, e é assustador. Muitas pessoas vão contra nós também, contra nossos sonhos, contra as coisas que a gente acredita, contra quem a gente quer ser. Então é complicado, é difícil, é duro. Mas sigam o conselho do mago, continuem, caminhem, peça ali os conselhos do divino, tenham fé em si mesmos, não tenham medo de dar o próximo passo, mesmo que alguns dias sejam pior do que os outros e que algumas pessoas que apareçam no nosso caminho sejam piores do que as outras. Não desistam. Não desistam dos seus sonhos, das suas caminhadas. E é isso, vamos focar em aprender um pouco cada dia mais, né? Crescer cada dia mais, sem pisar em ninguém, sem ser rude com ninguém, sem trapacear. E a gente vai longe, ok? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenham trazido ali uma outra visão do mago para vocês. E se gostaram, deixem o seu like, compartilha e se inscreva no canal também. E vocês obtenham sucesso. E que mesmo se não obterem, que vocês possam ter
algum aprendizado ali e que principalmente curtam a caminhada. É isso, beijo!